Aqui tem que estar esperto. Andando aqui pela cidade histórica, patrimônio cultural da China aqui, Lijiang. Olha o cantinho que nós achamos. Toda a cidade antiga. É tudo muito lindo, muito bem cuidado. Hello. Bye bye. E estamos de volta à cidade antiga. Olha como ela mudou. E é 99% de turistas asiáticos. É, aqui são rapazes. Sai diretamente daqueles vídeos coreanos, né? A gente achou o polo onde eles reservaram para os ocidentais. Por quê? Porque eles são inclusivos, sim. Bom dia, bom dia. Hoje é dia 11 de abril de 2025 e nós estamos finalmente num dos lugares que a gente mais imaginou estar lá atrás quando estávamos planejando ainda a nossa rota. Ainda no Brasil, planejando a rota da nossa viagem pela Ásia. Estou aqui na praça, numa das pracinhas de entrada da cidade antiga de Lijiang, né? Tá vendo aqui esse aqui é o museu antigo da cidade. Ali é o centro de informações turísticas e a cidade antiga está para lá. A gente está hospedado mais para lá, 500 metros daqui, bem próximo, fora da cidade antiga. Mas Lijiang é o nome atual, né? Porque antigamente, e pelos moradores locais, ainda é conhecida como Dalian. Essa parte antiga é chamada de Dalian. E aqui, na verdade, é um centro cultural histórico reconhecido pela Unesco, né? Um dos poucos que tem na China. Parece que é o único que tem voltado para as minorias étnicas, porque a cidade de Lijiang hoje tem mais de 1.200.000 pessoas, é muita coisa. Mas historicamente, ainda hoje, a cidade é composta por 22 minorias étnicas reconhecidas, menos pelo povo Han, que é majoritário na China. Então esse é um centro histórico, um centro cultural que mostra essa parte mais da diversidade étnica, da diversidade cultural da China, principalmente dessa região que a gente está, que é a província de Yunnan, que é uma das mais diversas de todo o país, né? A gente vai ver, a gente vai passear hoje por aqui pelas ruas, vai passear, vai visitar alguns museus, tem várias pracinhas, parques. Isso aqui é interessante também, né? As construções, elas são baseadas em vários modelos de cultura pai, da cultura tibetana, que a gente está aqui aos pés do Himalaia, praticamente estamos a 2.600 metros de altitude, sendo que estamos cercados por montanhas que não dá para ver ainda, mas vamos ver em breve. Para todos os lados tem montanhas e lá para o norte, que tem a maior de todas, que eles conhecem como Montanha do Dragão de Jade, que chega a 5.100 metros de altitude, é um pico nevado. Tem 3 cidades históricas aqui: Dalian, onde a gente está agora, que é a maior, mais conhecida, Churré e Baixá. Estão todas muito próximas. A Churré está a 6 km de onde a gente está agora, talvez dê para visitar hoje também. E a outra que é Baixá, que o rapaz do hotel falou que vale muito a pena ir lá de dia, que tem uma atmosfera cultural mais viva, mais autêntica até do que aqui. Mas vamos ver se a gente visita amanhã, talvez. Aqui é o centro de visitantes, que tem acesso, tem um mapa aqui que dá pra pegar, eles têm água, tem banheirinho e tem uma assistência para turistas se precisarem, né? E é uma casaria super bonita. Olha que linda a estrutura, é bem diferente da cidade de Dali que a gente estava antes, tem muito mais trabalho em madeira, né? É bem na saída aqui do centro de visitantes, pelos fundos. Tem aqui essas piazinhas que imagino que eles tenham colocado durante a pandemia, né? E olha que legal essa arquitetura. Muito diferente do que a gente viu até agora.
ruazinhas de pedra. E aí tem várias fotos daqui no inverno, com tudo coberto de neve. Eu não sei se neva ainda hoje em dia, ou se são fotos mais antigas. Mas o que é interessante daqui, parece que a temperatura, apesar de a gente estar alto, 2.400 metros, perto do Himalaia e tudo, a temperatura ela se mantém razoavelmente estável ao longo do ano. No inverno chega até 1 grau, 5 graus, mas não tem vento. Então, pelo que o rapaz da hospedagem falou, fica confortável, não fica um frio absurdo. É agora que está começando a entrar primavera, verão, começa a bater um vento. Então chega a temperatura de 25 graus, a máxima agora está 17, 18. Mas ainda assim fica fresco, né? Por causa desse vento. Eu tô com um pouco de frio.大地上，所有的色彩都开始绽放我们的笑容像春风一样吹进彼此的心房。当快乐充满了希望，幸福就像是一首动听的乐章。我们的梦想像鸟儿一样在天空自由冒。E a cidade de Dalian, né, ela é muito antiga, ela data do século XIV, ainda nas dinastias anteriores lá da China, porque assim como a cidade de Dali que a gente estava antes, que é uma arquitetura completamente diferente, mas as duas, e de povos diferentes, né, lá também tem um povo Bai, que é majoritário, aqui também tem um povo Bai, só que ele é muito minoritário, né? Aqui é mais o povo Naxi, mas aqui também foi parte integrante da rota do chá e do cavalo, a rota do chá e das caravanas de cavalo, né? Que atravessavam, que conectavam desde os mongóis até as planícies centrais chinesas e faziam a transição, né? A comunicação com o sul da Ásia, com o sudeste da Ásia, com o Nepal, com a Ásia Central. Então, desde sempre foi uma cidade de mercadores. Essa parte daqui já lembra mais a arquitetura da cidade de Dali, né? E da região de Dali, com essas inscrições em madeira, mas principalmente esse misto de cinza com branco. Aqui está representando como era antigamente, se for restaurado. Antes era de pedra mesmo, mas esses vidros assim colocados retos. E aqui é a escolinha. Então é mais a arquitetura do povo Bai. As flores. Aqui eles têm muitos desses moinhos, tem lugares que são os grandes moinhos desses pra ver. Aqui é uma casa que é um hotel com um restaurante, né? Muito bonito. Olha a piscina. Tá mal não. Interessante. O pessoal capricha aqui na decoração das casas. Miau. Muito senhorinha. Com as bolsinhas coloridas igual o povo usa lá no Rio de Janeiro. Casinha linda que tem aqui. Para dar artesão.
Estão tomando um chazinho ali. Ela tá falando do futuro dele? Através do chá? Talvez. Ah, essa é a ponte de pedra, né? Tem lá no... Mentira, né? Tem nos mapinhas. Sim. Foi bonitinho. E na época da cheia esse rio deve subir bem, né? Tinha até placa de cuidar pra não se afogar. Mas é que não muito também. É muito comércio. Nossa. Acho que a gente tem que ir pra lá, ó. Subir aquela montanha. E olha quem tá lá no fundo. Yulong. Montanha de dragão de Jade. Linda. É. Isso aqui tem que estar esperto. Andando aqui pela cidade histórica, patrimônio cultural da China aqui. Lijiang. O povo chinês é sorridente, né? Nem sempre. Mas é sorridente, é amigável, gosta de conversar, adora bater um papo, mesmo que a gente não fale a mesma língua. Aí sentamos ali na praça. A gente tava ali, apareceram umas criancinhas, só que tinha um rapaz sentado do nosso lado, ele perguntou, vocês são do Brasil? Tô com a camisa do Brasil, né? Sim, ele, que legal. Tem muitos amigos brasileiros, a gente, ótimo. Nossa, né? Isso aí, vamos fazer mais um amigo chinês. Porque desde que a gente entrou na China tem 10 dias, acho que a gente já fez mais amigos do que nos outros países todos somados. No Laos todo, com certeza. Aí beleza, a conversa vai, ele falou, não, na verdade tem vários amigos que me ajudam a promover minha plataforma. Eu pensei, plataforma? Será que ele trabalha com turismo? É um canal, alguma coisa? A Lana já foi na mosca. Será que ele tá falando de jogo? Aí, será? Tigrinho, gente. Aí depois ele mostrou, vocês fazem campanha para jogos? Falei, não. Aí, obrigado, sei lá o que, conversamos rapidinho. Aí seguimos o nosso caminho. Deu 10 minutos depois, a gente tava sentado aqui na porta do banheiro e apareceu ele de novo. Veio, tirou foto com a gente, sei lá o que. E tentou mais uma vez, né? Vocês não têm amigos que façam campanha para jogos? Falei, não, tá tudo bem. Aproveitem a China. Ai. Trabalhador, buscando, né, mão de obra qualificada internacional, mas infelizmente não é a nossa. Olha que lindo. Water Baby Ring. Olha o cantinho que nós achamos. Toda a cidade antiga. Olha que lindo os telhados. Tudo cinza com essa dobradinha, né? E tem alguns tem umas... Tipo, tem um cachorro, tem uns bichos aqui no meio. Que eles fazem uma artezinha. E tudo guardado, protegido ao fundo pela grande montanha do Dragão de Jade. Que ainda está nevada, parece que derrete e fica só a pontinha dela com neve. Mas que no inverno fica toda ela, assim, cheia de neve. Eu vi nas fotografias os telhados. Sim. Todo ele cheio de neve, isso é lindo, né?
Lindo e gelado. Lindamente gelado. Ah, muito legal. É linda a montanha, né?当时繁星出你双眼，闪耀在浩渺的天边。我牵手与你漫步海边，海浪的声音格外亲切。我轻轻依偎在你身边，感受着你温柔的眉眼。我轻抚着你的发线，你也紧拥着我的肩。É, galera, depois de muitas catracas, de muitos bloqueios, conseguimos sair da cidade de Lijiang, da cidade antiga, mas dá a impressão, a gente não sabe se isso é sazonal ou se vai acontecer, mas tem catracas espalhadas por todas as entradas. Elas estão abertas, então todo mundo está passando para entrar, para sair sem problemas, mas dá a impressão de que no futuro não vai ter acesso à cidade não, a cidade antiga para visitar, vai ter que pagar. Mas a gente conseguiu, depois de muitas catracas, chegar aqui, ó, porque fomos barrados para entrar no parque. Tem um parquezão lindo para lá. Fomos barrados, mas conseguimos chegar aqui no Lago do Dragão, que a gente consegue ter uma vista incrível para a montanha de Dragão de Jade. E é isso, conseguimos achar uma área pública, mais ou menos, porque é tudo muito lindo, muito bem cuidado. Hello! Bye bye! É tudo muito lindo, muito bem cuidado, muito sofisticado, mas é isso, é um aprisionamento da indústria do turismo. Tu tem que pagar para entrar em cada lugarzinho. A gente foi barrado em muitos lugares, tem noção. Se a gente fosse, tipo, cada lugarzinho fosse pagar pra entrar, a gente já teria gasto uns R$300, assim. É. Na verdade, só Não é pra andar numa montanha russa, não, é pra só pra estar ali no lugar verde. andar num parque tipo esse aqui, ó. Esse aqui tem um acesso fechado, por exemplo. Só pra matar, na verdade, pequenas curiosidades, né? Sim. São lugares que você poderia não estar cobrando, porque não tem o que cobrar. Não tem o que cobrar. Só tem uma catraca ali. Aí aqui tem mais uma catraca. E aqui eu acredito que seja o Museu de Lijiang, que a entrada é gratuita. Parece ser um museu, vamos ver. Então. E aqui é o museu. De fato, a entrada é gratuita e não tem ninguém. Talvez se fosse 30, 40, 50 yuan, as pessoas estivessem aí numa fila para entrar. É verdade. Os 2 lugares gratuitos, que foram 2 museuzinhos menores que a gente entrou, não tinha ninguém, só a gente. E esse é mais, o primeiro é sobre a história da cidade de Lijiang, que a gente começou lá o dia lá, né? E esse é mais sobre a cultura do povo. Majoritário aqui, né? Da etnia majoritária. Que é o Naxi ou Naxi, não sei como é que fala. São as curiosidades da vida, né? Os museus são bons porque eles têm texto em inglês também. São bem feitos. E é gratuito. Olha que lindo aqui o lago. Na saída do Museu Lijiang, que vale muito a pena. Trata bastante da cultura Dongba. Parece até um nome africano, né? Dongba. Mas que ela compreende diferentes povos que partilham de uma mesma cultura. Na região de Lijiang, o povo majoritário são os Naxi, né? Só que conforme a gente for subindo as montanhas, a gente vai chegando nos tibetanos. Eu acho que Shangri-La talvez já tenha uma quantidade maior de pessoas da cultura tibetana, né? Mas a gente não sabia disso, que eles na verdade se consideram compartilhando dessa mesma cultura Dongba, que envolve rituais, que envolve um tipo de escrita antiga, que inclusive muitos dos atuais representantes dessa cultura praticam a mesma escrita ainda e usam ela inclusive para fazer vários jogos de adivinhação, né? Com pedras, com conchas, com nomes, com um monte de coisa diferente. E habita essa região há muito tempo. E eles são considerados povos das águas, né? Porque eles acreditam que a água é o elemento da natureza mais importante, que é a origem de tudo, de onde eles vieram. E é muito interessante. Um povo que existe há mais tempo
do que o que a gente entende por China, o que já é muito tempo. Sim. Né? Desde que o povo Han se tornou majoritário dessa região que a gente entende por China, eles já existiam aqui antes e continuam existindo. E pelo que parece, pelo que colocaram pelo menos no museu, assim como, né, em muitas partes do mundo que a gente passou, existiu um processo longo de apagamento dessas culturas, de diminuição delas. Mas que desde os anos 80, com essa abertura da China cada vez maior para o mundo, a gente vê o museu está todo em inglês. Isso já é um sinal de abertura, né? Você vai ter um cuidado maior, um trabalho maior de pesquisa, de busca, de entender essas diferentes culturas e de proteção para que elas possam, né, continuar existindo e se desenvolvendo e se diversificando sem ser atacadas por pessoas e por regimes de qualquer natureza que sejam. É isso. Depois desse rolezão pela cidade histórica de Lijiang, pelo parquinho, agora a gente conseguiu entrar finalmente. Sem saber, a gente veio pelo fundo. Estava sentado. Acabamos entrando na parte fechada. Ninguém cobrou a gente nada ali. Estamos do lado dentro da roleta oficialmente. Acho que o parque fecha 9 horas da noite, pelo que está escrito ali. Olha que bonito. E agora vamos voltando aos poucos, pegar esse fim de dia no centro histórico de Lijiang. Um longo dia de passeio a pé. Nossa. Lindas essas árvores, né? Sim. Muito lindo. Parece um algodãozinho rosa. Que lindo. Um alagão. E estamos de volta à cidade antiga. Olha como ela mudou. Tava todo mundo nos passeios, né? Das montanhas. Agora todo mundo se arrumou pra vir dançar, cantar karaokê e fazer compras, dinheiro, que gostam muito os chineses, gostam muito de gastar dinheiro. Passamos aqui mais cedo, tinha 1% das pessoas. Olha só, olha que legal. Tem o Red District, né, que é o Distrito Vermelho rolando lá, para prostituição. Aqui são rapazes, sai diretamente daqueles bichos dos coreanos, né? Que engraçado. Hello. Olha só como é que fica bonito. Que é 99% de turistas asiáticos. Ao longo do dia, nós passamos por, sei lá, 6 gringos. Por aí. Só É um lugar turístico, hein? Sim. Todos os guias que a gente vê da galera viajando pela China, todo mundo passa por aqui, né? Tenta passar pelo menos. Quem não fica só nos cidadãos, né? Mas a gente não vê esses gringos. Eles são engolidos pela multidão. Tudo iluminado. Esse grupo. Olha que incrível
A gente achou o polo onde eles reservaram para os ocidentais. Por quê? Porque eles são inclusivos sim. Olha só. Entendeu? São Colo- inclusivos sim. Eles fizeram aqui. Um pavilhão com todas as marcas de comida. Estão todas vazias. Starbucks. Mas tá aqui porque todos para que eles se sentirem. Pra dizer que não estão excluindo o resto do Tem mundo. gringo, Vicente. Mas tem 2 pessoas na Starbucks. Eles não são gringos. Tem 2 pessoas na Pizza Aí, ó. Hut, 3 na Pizza Hut. São ocidentais. Não. Homens de negócios. E pra Pizza Hut fazer negócio. KFC. Nenhum gringo. É, gente. Tem jeito mesmo não. Tudo tomado. Eles não precisam da gente, cara. É só. Eles se bastam. Eles tentam, colocam as coisas em inglês. McDonald's, cara de falido, olha lá. Ninguém. Também é caríssimo o McDonald's aqui. Comparado com o preço das comidas que eles comem. É muçulmano. Agora começar aqueles queijinhos. Pega aí os. Fechou. Hã? Não, tô satisfeito já. Que isso, moço? Tá? Realmente. E eis que surge a Branca de Neve. E olha que interessante, uma coisa que está muito na moda na China, como a gente viu ali atrás agora, são as boy bands, grupos de rapazes que se vestem todos galantezinhos para tocar nos bares. Olha isso. Interessante. A pessoa vem, se amarra, tira foto. Muito mais. É, esse aqui tá demais. Muito legal. Pra quem achou que a cidade estava vazia, hein? Olha isso aqui. Olha isso aqui. É muito triste. Sei. É isso aí, gente. E agora se encerra o nosso dia de muita pernada pela cidade de Lijiang.
Muitas luzes, muitas lojas, muito comércio. Money, money. Nossa, acho que a gente acabou de andar uns 3 quilômetros só de comércio. Uma loja atrás da outra, Pra atrás da outra. quem acha que no socialismo as pessoas não consomem, as pessoas não compram. Aqui, ó, vocês não entenderam nada sobre o que é o socialismo. A galera tá gastando dinheiro forte, os comerciantes estão ganhando dinheiro forte. É isso. Mas é isso, a gente saiu de casa 10 da manhã até são 9h30 da noite, então praticamente sem parar. Visitamos 2 museus, um parque, temos 2 voltas longas pela cidade, uma de dia e uma de noite. Tá ótimo, pra conhecer bem. E agora decidir quais serão os próximos passos a partir de amanhã. Mas tá ótimo, diazão. Valeu!